Meus irmãos em Cristo, eu quero alegremente saudá-los na paz do Senhor e dizer-vos que, se o medo visitou o pastor, o nosso bispo, o pânico chegou aqui, viu, pastor? Mas eu quero louvar a Deus por essa manhã, esse dia, e pela bondade do nosso presidente, que abriu mão desta aula que era dele, para que eu pudesse modestamente contribuir com os amados irmãos nessa temática, nessa série de lições que nós estamos estudando nesse trimestre. Lições que nós sabemos estão voltadas às doenças da alma. Penso que o modo como essas lições já foram introduzidas, tratadas até aqui, inclusive pela magistral aula que nós tivemos no domingo passado, estabelecendo, chamando-nos atenção para a contingência, a realidade, o mundo, a situação em que estamos inseridos como igrejas e na igreja, cada um de nós como indivíduos, neste nosso século 21. Nesse tempo que é denominado aí cultural e filosoficamente como pós-modernidade. Nosso objetivo então com essas lições, que trata aqui da questão das enfermidades da alma e as orientações bíblicas para o tratamento de distúrbios emocionais e outros transtornos, visa certamente chamar-nos atenção. Primeiro, ao tomarmos essa temática, nós admitimos que elas existem. Essa é a premissa básica. Elas existem. Quero crer que não necessariamente em nós, filhos de Deus, mas aí na realidade contingencial, como eu já disse, que nós vivemos. Segundo, essas lições objetiva chamar-nos atenção para as causas desses males. Por que eles surgem, como eles se originam, quais seus sintomas, suas consequências, como preveni-los e tratá-los. Eu acho que essa é a dinâmica, a proposta da temática geral do nosso das lições nessa nossa escola bíblica dominical. E na lição de hoje, eu senti mais firmeza quando eu ouvi aqui em instantes o nosso presidente dizer que primeiro é o medo, depois o desespero, né? Que o desespero é resultante do medo não controlado. E eu já tinha colocado aqui na minha anotação, vencendo o medo e o desespero. E a bispa está ali, a nossa orientadora na área de psicologia, e adiantei assim, para evitar o pânico, a síndrome do pânico. Então, obviamente, eu não vou tratar aqui, porque não é da minha área, e penso que num auditório tão heterogêneo, como o nosso aqui, falarmos do pânico, pode ser que eu venha, do modo como a psicologia e até a psiquiatria trata, eu venha causar algum pânico em algumas pessoas aqui. Mas eu acho que a lição de hoje, com essa proposta de tratar do medo e o desespero, embora no conteúdo ela fala também da síndrome do pânico, ela visa municiar a cada um de nós como seres humanos, sobretudo como filhos de Deus, como crentes e no Senhor Jesus, confiantes, aqueles que confiam nele, para a gente aprender a controlar o medo, a fim de que isso não desemboque em desespero, e descontroladamente isso nos conduza
a essa patologia da alma que é categorizada, catalogada aí como síndrome do pânico. Então, penso, pastor, irmãos aqui, pastor Arraes, que quando a gente tiver medo do medo, que o medo dá, aí a gente está entrando em pânico. Né? A gente não pode se deixar dominar pelo medo, ao ponto do medo de ter medo, do medo que dá, controlar a nossa vida. Né? E essa lição propõe isso aqui. Porque o medo é uma coisa, é algo da condição natural da existência humana. E antes de introduzir aqui, eu quero procurar ser mais prático possível, deixar aqui alguma indicação de literatura nesta área. Isso não é necessariamente para todos os alunos aqui presentes, mas especialmente para aqueles que lidam mais diretamente com aconselhamento e, portanto, na família também, evidentemente, pai, esposo e por aí vai. Mas especialmente nós pastores. Tem um livro escrito por um pastor psicólogo, inclusive ele é membro do CPPCB. O que é isso? Centro de Psicólogos e Psiquiatras Cristãos do Brasil, sediado em Campinas. Ele é assembleano, já tem mais de 35 anos de labor, de trabalho nessa área da psicologia, e especialmente também da psiquiatria. Ele escreveu um livro, o nome dele é Jamiel de Oliveira Lopes, editado pela CPAD. Cadê o pastor Jairinho? Ele vai ver se consegue lá alguns exemplares para nós. Depois ele vai me pagar a publicidade aqui. Olha aqui, o título do livro é Psicologia Pastoral, a ciência do comportamento humano como aliada do ministério. Tem outro livro escrito por José Remo Cardoso, da editora, se não me falha a memória, Juep, Psicoterapia Centrada na Bíblia. Tem um outro livro, até eu trouxe ele aqui para apresentar, isso é mais técnico para aqueles que lidam mais especificamente com isso. Freud versus Deus, como a psiquiatria perdeu a alma e o cristianismo perdeu a cabeça. E as lições desse trimestre nos convidam para isso. Porque a gente não pode, não deve, evidentemente, abraçar tudo que essa ciência, e eu estou colocando muita proposta essa palavra ciência, diz na análise dos comportamentos, dos distúrbios, e essa série toda, essa terminologia toda que ela usa, tomá-las e aplicá-las ipsilíteres ao nosso meio. Penso até ainda nessa introdução, e é por isso que eu estou indicando essa literatura, e a lição de hoje me dá algum respaldo para eu colocar dessa maneira. Precisamos voltar às Escrituras, especialmente no sentido de perceber, ao lê-la e estudá-la, como sempre fazemos, qual é a definição e o conceito que as Escrituras dão de nós seres humanos. Tecnicamente, isso é chamado na teologia de antropologia bíblica. Como é que as Escrituras conceitua, elabora, entende a realidade do ser humano? Eu penso que isso é fundamental, é pressuposto básico. E a partir disso a gente pode agregar e utilizar, evidentemente, com muita inteligência, todos os recursos que as outras ciências humanas, porventura, nos colocar à mão. Por quê? Porque o nosso foco, o objeto maior de tudo que Deus, o Criador e mantenedor do universo, nos deu nas Escrituras, visa alcançar esse ser humano, essa pessoa humana, com todas as suas complexidades
idiosincrasias, aquilo que é próprio de cada um. Mas, se não entendemos primeiramente o homem a partir dessa perspectiva, pode ser que em algum momento, irmã Bertilha, a gente vai estar laborando em erro. Né? E daí esse livro aqui, do Dan Blazer, faz uma análise disso. Freud versus Deus. Quando a psiquiatria, como a psiquiatria perdeu a alma e o cristianismo perdeu a cabeça. Bom, isso posto, a lição de hoje então propõe-nos estudar essas duas situações que podem ser chamadas de situações de distúrbio emocional, o medo e o desespero, a fim de não chegarmos ao desenvolvimento tal, ao ponto final, de sermos alcançados, atingidos, afetados pela síndrome do pânico. Evidentemente, à medida do possível, eu tentarei seguir a orientação do comentarista, tal como está aqui na nossa lição, visando compreender, primeiro, a origem da síndrome do pânico, e aí eu vou tratar num determinado momento, que o medo e o desespero estão lá nessa origem, são também parte dessa origem causadora, suas causas, sintomas, consequências e como elas devem ser enfrentadas, como a doença, esse distúrbio deve ser enfrentado e tratado, e sobretudo vencido. Então a gente precisa começar por definir alguns termos, no sentido de que consigamos entender o assunto que está sendo estudado, bem como também estabelecer qual é a ideia geral, o conceito geral e o sentido figurado também dessas palavras, desses termos, especialmente conforme usado pelo vulgo aí, pela mídia e também pelos os profissionais desta área. Alguém às vezes vou usar um exemplo prático. Ele vai ao Rio de Janeiro, como aconteceu com esse que vos fala aqui. E ali eu tive medo mesmo, caí do desespero. Não no exato momento, mas depois, uns minutos depois. Por erro do meu cicerone, eu estava ministrando na região da Baixada Fluminense, Nova Iguaçu, São João do Meriti. E aí um dia o meu companheiro falou, eu nunca vi o Rio, o senhor poderia ir comigo aqui a colar. E eu era hóspede de um fuzileiro naval. Ex-aluno de Pinda, aquela relação de monitor-aluno. Então, para atender o meu amigo, meu companheiro, nós fomos e fomos lá no Corcovado. Na hora do retorno, em certo momento, eu percebi que estávamos seguindo uma rota errada. Parei o carro, o veículo, e disse, nós estamos errados aqui. Ele disse, por quê? Porque há pouco nós estávamos seguindo outros automóveis e vimos sendo seguidos por outros. Agora estamos sozinhos aqui. Ele olhou assim e falou, na verdade, eu não estou conhecendo isso aqui não. Falei, então é fácil, aqui a rua dá condições, eu vou manobrar aqui, a gente volta e pega o fluxo normal do trânsito. Falou, não, pode descer. E continuei. A gente vai cair num bairro Laranjeira logo lá embaixo. Só que antes da dona Laranjeira tinha a Dona Marta, o Morro do Botafogo. Nós caímos no Morro da Dona Marta, tinha um olheiro lá em cima, já tinha avisado lá, tinha 3 elementos com capu na cara e meteram 3 armas na minha cabeça. O elemento eram por volta de umas 3h40, 4 horas da tarde de um domingo, meteu uma 12 aqui na minha fronte esquerda, empurrando minha cabeça, falou, vai morrer, elemento. Ele falou um nome mais feio, não vou repetir aqui. É claro que aquilo durou mais do que não mais do que um minuto e meio. 2 outros com um capu no rosto também, com a arma menor. Eu não conheço de arma, e apontado para a gente. E eu era capelão auxiliar do exército nessa época. E muitos dos auxiliares, eu almoçava muito com eles no restaurante dos oficiais. Diziam, pastor, eles eram do Rio de Janeiro. Disse, se for Rio de Janeiro, se eu tiver a infelicidade de cair numa favela, o senhor não se desespere.
Não faça gestos bruscos, não tente correr. Deixe eles te identificarem. Eles vão te proteger, sabendo que o Senhor é evangélico, sobretudo pastor. E tal. Eu não sei porque cargas d'água até hoje, se bem que eu tenho convicção que foi um livramento da parte do Senhor. Nesse 1 minuto e 20 segundos, 1 minuto e meio no máximo, apareceu um outro elemento lá num barraco assim, embaixo, com um celular falando ao celular. Falou, tirou assim, falou, esse aí a gente não pode pegar não, manda embora. Mas quem não sente medo e até um certo desespero nesta área? Quando dessa situação? Eu estou dizendo é que nós não podemos usar essa terminologia e abordagem e simplesmente começar a entender que toda situação que cause medo ou desespero já é por si só a síndrome do pânico. Não é. Eu disse que não vou tratar especificamente da síndrome, porque ela é patologia, ela é patológica, e é o profissional que trata. O psicólogo inicialmente, quem sabe depois até a psiquiatria, o médico psiquiatra. Mas a gente precisa entender alguns termos aqui. Então vamos definir medo. O que é medo? Medo é o estado emocional que surge em resposta à percepção ou à consciência de qualquer eventual perigo. Por exemplo, vou citar mais um exemplo. Você pega a sua família, em época de férias, você vai passar as férias, vai colocar seu carro na estrada. Evidentemente, você vai estar um certo nível de ansiedade ou preocupação em tomar a estrada, até para que a sua percepção e o seu reflexo, a sua capacidade de antecipar o perigo esteja aguçada. É um certo medo, né? Mas jamais nesse nível é pânico. Diante da percepção de que medo, portanto, é esse estado emocional, diante da percepção de que alguma coisa ameaça a nossa segurança ou mesmo a nossa vida, então o nosso cérebro involuntariamente desencadeia uma série de compostos químicos que provocam reações de medo. Inclusive, no primeiro momento, aquela adrenalina por você. Eu não sentia as pernas tremer enquanto eu via a arma. Para morrer ou para viver, eu estava ali com o sangue agitado. Mas depois de uns 5 minutos, aí eu ainda fui para visitar lá a sede da Adonep. Tive algumas vezes lá com o pastor Custódio Rangel, de saudosa memória. Tive que atravessar a ponte Rio-Niterói. Aí quase que eu não conseguia mais dirigir. As pernas não paravam no lugar. Mas, naquele primeiro momento do medo e desespero, o cérebro involuntariamente desencadeou assim um composto químico que me botou em alerta. Ou para fugir, ou para entregar os pontos. Veja bem, nesse aspecto, o medo é natural e atinge a todos os seres humanos e, portanto, é da condição da nossa vida humana e até mesmo um mecanismo de defesa. Se você for fazer chama aquele negócio que vai ver os animais lá na África, safari, não salte do carro diante do leão. Não é? Aí vem o medo, esse medo é um mecanismo de defesa. Mas, veja bem, o medo só se torna patológico e doentio quando nos aprisiona atrás das suas grades e paralisa as nossas ações. Pessoas, por exemplo, lê na mídia, fica focado demais nesses jornais que se torcesse, pingaria sangue, tem medo de sair para a rua. Eu sei, eu visito muitas congregações aí, às vezes vou sozinho num cantão lá, sai de lá, 9h30, 10 horas eu tenho uma certa cisma, eu vou com cuidado, procuro transitar pela avenida e a rua mais movimentada, mas isso não pode me amarrar em casa, senão vira uma fobia, uma sociofobia, medo de gente, medo de estar na rua, certo?
Quando o medo então passa a dominar, nos deixando paralisados diante dos perigos e desafios da vida, sem aparente explicação razoável. Naquela situação que eu vi no já tinha uma razão de ser. Mas tem gente que às vezes é tomada por medo. Eu vou falar de alguns medos e fobias aqui. Tem gente que tem medo de aranha. Aracnofobia. Tem hoje que tem medo de água, né? A hidrofobia. Eu não entro nessa canoa, não entro nesse barco, não faço um cruzeiro nem que a vaca tussa, que ele tem medo de água. Mas o mais grave é que tem gente que tem medo de banho. Ablutofobia. O cabra tem medo de banhar. Né? Só banha em algum sábado a cada 15 dias, quando é pego de surpresa por alguma chuva, porque ele sofre de ablutofobia. Medo de tomar banho. Olha aqui. Então, quando esse medo não tem aparentemente irrazoável, sem uma explicação que seja minimamente racional, então se torna uma neurose, uma fobia. E aí eu enumerei aqui, isso é quase infinito. Acrofobia, o mesmo que larofobia, medo irracional de lugares altos. Tem gente que não entra no avião nem que a vaca tussa, não sobe no mirante de jeito nenhum, só se for amarrado e sedado. Claro que a gente não pode, para esse tipo de pessoa, minimizar, é preciso ir buscar acompanhamento e tratamento. Agorafobia, gente que tem medo de público, da praça de ágora, que é mercado no grego, praça em grego. Eu já falei da aracnofobia. Catsaridofobia. O que é a catsaridofobia? Gente tem medo de barata. Eu estava consultando os manuais. Esse é o medo mais presente em todo mundo. Talvez mais gerado por asco, nojo. Né? E tem a claustrofobia. Gente que tem medo de lugares fechados. Que é o contrário lá da agorafobia. Gente que sofre de glossofobia, de glosso, fala, língua. Gente que tem medo de falar em público. Eu ainda tenho. Baldes, um pregador, disse que é por isso que inventaram o púlpito. Que a gente esconde aqui atrás para vocês não verem as pernas da gente tremer. Por isso que inventaram o púlpito. Mas a gente precisa controlar isso aí. Quem é que vai passar pela vida sem nunca ter que enfrentar uma entrevista, falar em algum lugar, e essa coisa toda? Então tem que lidar com isso, né? A hematofobia, medo de sangue, de ver sangue, e isso, medo irracional. Eu falei essas coisas aqui, androfobia, isso aqui está muito em voga aí. Androfobia é medo do homem, no sentido de masculinidade. Tem um outro aqui, automatonofobia. Gente que tem medo de bonecos e qualquer coisa de cera, e ele apavora e sai correndo. Tem também a catagelofobia, o medo de parecer ridículo. Quem gosta de parecer ridículo e ser alvo de chacota? Mas se eu ficar aprisionado atrás, eu não vou fazer nada na vida. Todos nós erramos. A gente precisa ter uma certa capacidade de rir-se de si mesmo. E a gente vai concluir lá rapidamente, de que se a gente não verificar essas coisas, a gente vai se enclausurando, se fechando. E uma série de questões aqui, e eu disse que isso aqui é infinito. Mas o que eu achei interessante aqui é a tal de pogonofobia. Medo ou pavor irracional de barbas. Eu acho que hoje a coisa mudou. É pogonofilia, tem muita gente gostando. O amor à barba. Mas tem a pogonofobia. Especialmente em crianças, pessoas que têm medo da barba. Gente, né? Essa coisa toda. Mas o que é desespero? Significa extrema aflição, angústia, irritação, furor. Caracteriza, assim, um comportamento de transtorno, de perturbação, de descontrole, de desalento. Aí já vai ficando mais clínico, patológico. Tem que buscar ajuda. Síndrome. Os entendidos dizem que isso não é nenhuma doença. Eu fui buscar no doutor, no professor, no teacher, Google Teacher. Ele diz o seguinte, que
Síndrome vem de sunmardrome, duas palavrinhas gregas, uma preposição e um substantivo, significa reunião, concurso. Quando um conjunto e aglomerado de sintomas atinge a gente, nessa área, por exemplo, do medo de desespero, mas embora haja um conjunto de sintomas e aglomerado de características, não é possível imediatamente diagnosticar o mal. Isso é síndrome. E até coloquei aqui, os entendidos dizem que não é necessariamente uma doença. E no sentido figurado, síndrome designa um conjunto de sinais que, quando associada a situações críticas, pode gerar insegurança ou medo. E agora tudo é síndrome. Eu sei que tem a síndrome de Down, a minha filha tem síndrome de Schoenstein. Ela é genética. E os psicólogos, eu estava consultando algum material lá na minha biblioteca, dizem que o medo e a fobia, essas questões estão categorizadas como distúrbios de personalidade, e elas podem ser endogenéticas, exogenéticas ou psicogenéticas. Então vamos ver a causa aqui. Que vem, no caso da minha filha, com a síndrome de Schoenstein, foi o acasalamento errado de um cromossomo com o outro. E nós trouxemos ela aqui, em Goiânia, no neurológico. Dr. Wanda dos Santos Anjos era alguém lidada com, era o nosso médico neuropediatra. Ele falou, eu não posso diagnosticar isso, nunca tive isso na mão. E parece que quando ela nasceu, alguns anos atrás, ela era o primeiro, segundo caso dessa Schoenstein em todo o Brasil. Caso reconhecido e registrado. Eu tenho a de Down, tem outras e outras, mas... Ele falou, eu estou indo para a França, vou fazer uma especialização lá, daqui 2 anos eu volto, aí eu vou reunir alguns colegas para eu sentar para a gente ver se diagnostica, porque síndrome é difícil de estabelecer. É isso. Por isso que às vezes causa muitos problemas nas pessoas. Ou seja, problemas de ordem emocional e até psicológica. O que é um transtorno? O ato ou efeito de transtornar. E nós já ouvimos nosso vídeo dizer aqui, não tem ninguém desesperado, muito menos transtornado. Sendo também sinônimo de uma alteração, contratempo, contrariedade e prejuízo. Quem não passa isso na vida? Né? Algum transtorno momentâneo, psíquico, emocional, alterou a alegria, nós fomos atingidos por alguma coisa não desejada, um acidente de percurso e coisa nesse sentido, a gente sofre algum transtorno, mas não é transtorno aqui no sentido psiquiátrico, patológico, doentio. Situações comuns da vida, né? No sentido figurado, transtorno é algo que causa incômodo em alguém. Uma pessoa transtornada é alguém que está chateada ou revoltada com alguma coisa, ou com algum problema. O que é, portanto, a síndrome do pânico? Eu vou apenas aqui defini-la, ou tentar defini-la. Item 1 da nossa lição, diz que seguiria, à medida do possível, abre a sua revista aí, ou mantenha a sua revista aberta, a origem do pânico. Eu coloquei aqui, item 1. O que é síndrome do pânico e sua origem? Alguns estudiosos afirmam que a origem da síndrome do pânico tem relação direta com o medo do medo. Eu disse que quando você tiver medo de ter medo do medo que o medo dá, pode procurar ajuda. Eu tenho medo de muitas coisas na vida. Tenho medo de morrer. Né? Alguém diz, como é que alguém que segue o príncipe da vida vai ter medo de morrer? Eu tenho, porque é da nossa condição, desde o Éden, nós buscamos a imortalidade. Está aí as ciências que tentam prolongar a vida. A morte é um elemento estranho, ainda que nós não a desejemos, muito menos a busquemos, ela é uma realidade. Os desesperados, e aí sim, esses são desesperados, chegam a dizer que é a vida, senão um vale de lágrima espremido entre a nudez da maternidade e a nudez da pedra fria do necrotério. Esse é pessimista ao extremo. Outro diz o seguinte, a vida para mim é um lamento, que começa no nascimento e termina com a morte.
não sei se foi Blaise Pascal, um filósofo muito pessimista, chegou a dizer que o homem não passa de um pacote postal que a parteira recebe e despacha para o coveiro, que a única certeza que ele tem desde que nasce é que vai morrer. Então a gente tem que lidar com esse medo. Eu sei que um dia ela vai bater na minha porta, mas eu não estou nem preocupado, porque se eu preocupar demais, eu acho que ela vem mais rápido. E eu quero ir para o céu, mas não estou com pressa de jeito nenhum. E esse tipo de coisas assim, né? Acredita-se então que à medida que a pessoa tem medo do medo, e é dominado pelo medo de ter medo do medo que o medo dá, ele precisa de ajuda. Senão ele vai se travar. Aí o medo se torna um cárcere, uma prisão. Acredita-se que essa patologia teve sua origem na mitologia grega. Aí não vamos falar aqui de Homero, nem em sua Ilíada, nem de Ulisses e a sua bicharada e mitologia de Deus lá. Mas diz que essa palavra pânico vem do deus Pan, que era um deus, uma aparência, um ídolo de uma aparência muito feia, com pés de bode e essa coisa toda, e que costumava assustar os pastores e os rebanhos lá na antiga Grécia. Para nós não interessa muito. A síndrome é caracterizada por transtorno de ansiedade. A síndrome do pânico é caracterizada por um transtorno por transtorno de ansiedade, ocasionando crises graves de desespero, que pode durar de 20 a 40 minutos, assim irracionalmente, imperceptivelmente. E para você que não sofre do pânico, ou não tem essas fobias exageradas, não minimize, não critique, não abuse, por exemplo, daquele que tem medo da barata. Pode ser uma condição patológica que precisa de ajuda. É claro que a gente vai buscar condições, situações, tratamento, acompanhamento, para ajudá-la a superar isso, porque a vida nos oferece desafios e situações criadoras, ou que pode suscitar essa atitude emocional em todos nós. Aí, quais são os seus sintomas? Podem ser variados, e está aqui na lição, item 1, ó. Aqui, pode provocar taquicardia, falta de ar, tremores, visão embaralhada, sudorese e até queda de pressão. Momentaneamente isso pode acontecer com qualquer pessoa. Agora, se isso ficar sendo repetido e ficar algo presente na nossa vida, a gente precisa ter ajuda. O item 2 da nossa lição vai tratar mais diretamente das causas da síndrome do pânico. Tem a ver com origem e causa também. A ciência não tem ainda, escute bem, e aliás o nosso comentarista colocou essa expressão aqui. A ciência, eu só mudei um pouquinho a expressão. A ciência não tem ainda uma resposta conclusiva quanto às às verdadeiras causas da síndrome do pânico. Portanto, fala-se apenas, está aqui, ó, o item 2.1 da sua lição, possíveis causas. Fala-se então de causas possíveis, que nas suas mais variadas formas, podem estar na origem dessa síndrome. Podem então ser de ter causa genética, aí está falando na lição, bem como traumas, porventura, enfrentados, ocorridos na nossa vida, na infância e ao longo da nossa existência, especialmente em momentos que ainda não estávamos com a nossa personalidade, a nossa maturidade devidamente construída, no seu estado de desenvolvimento mais adequado. Ora, o uso abusivo de drogas é outra causa. Abuso infantil, quer de caráter psíquico, emocional, mesmo físico e até mesmo sexual, pode causar nas pessoas essa patologia chamada síndrome do pânico. Certamente, a síndrome do pânico não resulta, e eu quero chamar a atenção até aqui na lição, eu quero fazer uma ressalva aqui, não crítica, apenas uma colocação de cunho bíblico teológico.
não resulta necessariamente de pecado ou de algum pecado diretamente cometido pela pessoa que porventura sofre desse mal. É verdade. Mas quando é que a Bíblia usa a primeira vez a palavra medo? Vamos lá? Gênesis capítulo 3. Abra aí. 9 e 10. Por isso que eu iniciei dizendo que o ideal é que nós, antes de tratarmos dessas questões, dessas anomalias, distúrbios da personalidade, dessas doenças emocionais, nós tenhamos uma densa compreensão da antropologia bíblica, que diz aí, verso 9 e 10, mas o Senhor Deus o chamou, chamou o homem e perguntou-lhe, onde estás? Eu estou usando a Bíblia Almeida século 21, a versão Almeida século 21. O homem então respondeu, ouvi a tua voz no jardim e tive medo. A síndrome do pânico não resulta de algum pecado particular que você tenha cometido, ou que eu venha cometer, ou que venhamos a cometer. Mas ela tem relação direta com o pecado, a queda lá no Éden. Aliás, diga-se de passagem, todas as patologias e doenças, especialmente as das almas, ou de alma, tem a ver com aquela situação lá. Logo, o que eu quero dizer aqui como homem de Deus aqui, um estudante da Bíblia, e nem me defino aqui como, nem me apresento aqui como teólogo, mas pelo menos um teologando, é que nós vamos retomar a compreensão bíblica da doutrina do pecado. E eu não estou falando, eu já falei isso aqui inúmeras vezes, de pecados, atos que eu e você cometemos no passado, cometemos-los ainda hoje e havemos de cometer amanhã. Não estou falando disso. Estou falando daquela condição de enfermamento que atingiu toda a raça, toda a espécie humana. Sem compreender isso, nós teremos dificuldade de lidar com essas questões. Eu disse que tudo que vem, não só da psicologia, da medicina, somente a área da psiquiatria, e qualquer outra ciência, daquelas chamadas de ciências humanas, podem e devem ser aproveitadas por nós, porque elas nos assessoram, nos ajudam a lidar com esse gênero, com esse ser chamado homem. Mas elas não podem dar a palavra final. Para nós, servos de Deus, a palavra final está aqui. Por isso que 1 João capítulo versículo 18, diz que, e ali eu vou falar da cura e a terapia aqui, diz que o amor de Deus lançou fora o medo, não porque nós nos tornamos perfeitos agora, mas é porque o amor de Deus em Cristo cobriu o nosso pecado, aniquilou nossa dívida, abriu-nos a porta de casa e nos chamou, vem filho, se você tem lugar à mesa, pode sentar aqui, você é filho. Precisamos aprender isso, gente. Mas nós não podemos minimizar a ideia, essa questão do pecado. Para nós não nos iludirmos, irmão França. Tem muita gente pagando caro, porque com uma certa maquiagem que essas ciências, olha, favoráveis, boas, úteis, eu vou repetir mais uma vez. Colocadas à nossa disposição para ajudar a entender esse ser humano. Elas apenas trabalham o externo. E a pessoa começa ou a ser exageradamente pessimista, ou, me perdoe a palavra, mas vou usar a propósito, ou imbecilmente otimista consigo mesmo. Não acredite na sua natureza. Ela vai te trair em algum momento. Traga tudo que você é em termos de alma, de espírito, e coloque diante do altar do Senhor. Põe isso nas mãos, o pastor Eliseu leu para nós. Entrega o teu caminho ao Senhor. Tudo, põe lá. Eu penso que o desvio mais perigoso aqui, pastor Otacílio Arraes, é que toda essa perspectiva parte do pressuposto que todo o potencial de melhoria está em nós, inerentemente em nós. Basta a gente dar vazão, pastor João. E não é por aí. Paulo falou em mim. Ele ia dizer, no meu corpo.
Ele falou, não no corpo, porque o corpo não tem nada de mal. Não tem pecado nesse tecido chamado soma. Por isso que está ali a psicóloga, a nossa bispa. Há anos já se catalogou aí as chamadas doenças psicossomáticas. Elas começam na alma e atingem o soma. Mas não tem mal no soma. Paulo ia dizer, no meu corpo não habita Bel. Eu falei, não é no corpo, é na minha carne. E carne é uma palavrinha monossilábica tônica no original. E assim, sarx, que representa a nossa natureza humana caída. Essa é herdada de Adão e ela é indomável. É tão indomável que a proposta do Evangelho é fazer o quê? Mantém esse troço na cruz. Crucifica isso lá. Mantém isso lá, que o dia que essa natureza, essa condição descer da cruz, ela me derruba. E às vezes a gente não está estudando a contento essa condição. E a partir disso vem esses males que são próprios da nossa condição de humanos, e a gente começa a entender que a solução é forânea, é o ambiente, precisa mudar. É claro que às vezes é preciso, quando eu não consigo mudar o ambiente, eu preciso mudar de ambiente. Mas sobretudo o Evangelho propõe mudar a mim e a você. Eu tenho lá em casa, na minha biblioteca, alguns livros. Alguns eu comecei a ler até desistir de ira, do Jean-Paul Sartre. Quando ele diz lá que o problema está sempre no outro, o problema está na gente. Porque quando a gente for uma pessoa saudável, curada pela graça de Deus, não é que nós vamos estar totalmente isentos dessas situações de medo e situações que podem causar desespero, como eu já descrevi aqui em alguns casos. Mas nós vamos ter a graça do Senhor e nós vamos administrar. E elas não nos abaterão em nome de Jesus Cristo. Eu tenho convicção disso. Você crê nisso? Eu creio. O Evangelho é curador. Meu irmão, então, embora a síndrome do pânico não resulte de pecados, assim no singular, que alguém tenha cometido, ela certamente tem a ver com o pecado original, a queda dos nossos primeiros pais. Outra causa, falta de tratamento e acompanhamento adequado, quando a pessoa começa a ficar dominado ou permanentemente amarrado por medos e fobias, quaisquer dessas que eu falei aqui. Precisa de acompanhamento. Se você tem um filho, uma criança, um adolescente, alguém convive com você, que esteja vivendo situações aqui, não brinque, não satirize, não faça piada sobre isso. Tente ajudá-lo a superar. Porque a falta de acompanhamento, quando surgem esses medos e a falta de explicações mais ou menos racional para esse tipo de medos e fobias, pode estar na causa e na origem da síndrome do pânico. Mas agora vamos nesses minutos finais tratarmos um pouco da prevenção, terapia e cura. Tem recurso? Tem. Aí eu gostei disso aqui. Eu quero que você abra comigo a sua Bíblia. Eu acho isso aqui fantástico. E Salmo 107, versículo de número 20. E quando eu disse de tratar, de conhecer a nossa condição como seres humanos caídos, lá em Adão, eu falei também, isso implica de retornarmos às Escrituras. O que diz o versículo 20 do Salmo 107? E enviou-lhes. Está aí aberta a sua Bíblia aí? Esse pronome diz que enviou para eles, para mim, para você, para nós. Enviou-nos, eu vou mudar o pronome. Enviou-nos a sua palavra e nos livrou daquilo que nos era mortal. Está aqui na sua lição, no item 3 aí, ó. Abre comigo aí. Está dito aí. O versículo de número 3 do Salmo 103 também. Quando se busca respostas na terapia ou
no tratamento, o indivíduo toma conhecimento das suas enfermidades e pode então apresentá-las, nominá-las diretamente a Deus, aquele que sara todas as nossas enfermidades, inclusive esta, bendito seja o nome do Senhor. No item 3.1, tem um parágrafo que diz aí assim, olha, os níveis de ansiedade que estão provocando os eventos de crise. O médico a gente precisa da avaliação médica para poder estabelecer quais são esses níveis. E é sempre bom lembrar que a leitura bíblica é o melhor componente nestas horas, nas quais precisamos meditar, pois ele é o remédio. Vamos ler um pouco mais a Bíblia? Deixa eu dizer para você. Separe alguma meia hora do seu dia lá, em algum canto da sua casa. Comece a ler os Salmos. Da literatura que eu trouxe para indicar aqui, tem 3 livros escritos pelo reverendo Caio Fábio, quando ele era crente ainda. Chamado No Divã de Deus. Ele analisa os Salmos, inclusive esse 46. Como é que pode? O salmista está afirmando, o Senhor é o nosso refúgio e socorro bem presente na hora da angústia. Ele chama isso de teopsicoterapia nos Salmos. A cura, a psicoterapia, o tratamento a partir das Escrituras. Divã de Deus 1, Divã de Deus 2, Divã de Deus 3. É um título sugestivo, né? Lê os Salmos. Peça o Espírito Santo de Deus para, por essa palavra, curar seu coração. Escute bem. Primeiro passo para enfrentar, prevenir, sobretudo para curar essa síndrome, é admitir que a doença existe. Segundo, buscar tratamento qualificado. Terceiro, diagnosticar e avaliar corretamente, através de profissionais competentes, a fim de encontrar a terapia adequada. Às vezes, se faz necessário uma terapia, até ele colocou aqui, que ali o método cognitivo comportamental, que está feito pela psicologia, o aconselhamento pastoral, essa coisa, mas também às vezes um medicamentoso, tem que tomar algum medicamento. E aí é a medicina, lá o médico psiquiatra, procurar conhecer a si mesmo, enquanto vocês ficam de pé. O Itamar já voltou e falou que é para eu parar. Todos em pé. Veja bem, conheça a si mesmo. Procurar conhecer a si mesmo pela leitura constante das Escrituras, a fim de não ser exageradamente pessimista, nem ilusoriamente otimista. Não negue as suas enfermidades, enfrente-as, procure ajuda e conte com a graça de Deus, o amor de Deus. Ele está liberado para nos curar. Mude suas atitudes e comportamento em relação àquelas situações que aumentam seus medos. Então se conheça. Foi muito boa a palestra lá, né, que estabeleceu os nossos estilos. A minha esposa ficou segura agora que eu sou um lobão mesmo. Gosto da toca, fico muito em casa, né? E geralmente lá nos meus livros, lá na minha escrivaninha, é do meu estilo. Mas às vezes a gente precisa, em se conhecendo, perceber que até aquilo que é um estilo natural, da minha personalidade, da minha formação, pode estar coadjuvando, se não causando um problema da alma. Eu preciso de me sociabilizar. Conhecer a mim mesmo para conviver melhor com os outros. Busque uma conduta que atenda às suas necessidades frente aos desafios e problemas da vida. E evite lugares e circunstâncias que potencializem, porventura, seus medos e fobias. Fuja de lá, ué. O grande problema, irmão, que ao não estudarmos a Bíblia, especialmente à luz da teopsicologia, da teopsicoterapia, a gente não se conhece. Tem gente entrando em buraco de onde ele não sabe como sair.
Eu sei onde eu posso botar o pé. E em nome de Jesus, eu não vou botar o pé em amarra nenhuma. Eu vou entrar em tudo quanto for lugar, desde que eu tenha a segurança que eu vou entrar e sair íntegro, saudável, curado. Então se conheça. Por último, apresente suas enfermidades ao Senhor que cura, ao Jeová Rafa, ao Deus que sara todas as nossas enfermidades. Confie no amor de Deus, pois 1 João 4,18 diz que quando eu sou invadido por esse amor lança fora todo medo, não há mais temor. Eu sou filho amado do Pai. E aí eu quero só encerrar lendo aqui algo que um poeta fez. Escute bem. Inicialmente, o medo se manifesta de muitos e variados modos. Tem um medo imaginário, um medo desconhecido, o medo da dor, o medo da solidão, o medo da morte. E não pode ter medo. E alguém diz que não podem ter medo da morte aqueles que seguem o príncipe da vida. Mas eu ainda tenho. Aí o poeta colocou lá nessas seguintes frases. O medo é uma linha que separa o mundo. O medo é uma casa onde ninguém quer ir. O medo é um laço que aperta em nós e arrocha nosso peito. O medo é uma força que não me deixa andar. O medo é a medida da indecisão. Medo de fechar a cara, medo de encarar, medo de calar a boca, medo de escutar, medo de passar a perna, medo de cair, medo de fazer de conta, medo de dormir, medo de se arrepender, medo de deixar por fazer, medo de se amargurar pelo que não se fez, medo de se perder, de perder a vez, medo de fugir da raia na hora H, medo de morrer na praia depois de beber todo o mar, medo que dá medo do medo que dá. Que o Senhor nos cure de todo medo. Não é que nós vamos ficar livres dele. Nessa sociedade violenta e infelizmente vencida e ajoelhada ante a malignidade. Nós vamos ter medo. Sim, temores, algum momento. Alguma ansiedade vai nos acossar, vai tentar. O que você não pode é deixar ela se instalar. Alguém disse que o mal bate à nossa porta como um visitante, força a porta como intruso, depois instala, pastor Anaí, como dono da casa. Se você teve alguma perda, alguma situação que te contrariou, isso vai causar uma certa ansiedade, um certo medo. Quem não tem medo de um filho que cresce, tornar-se rebelde, tomar 10 caminhos, vamos trazer isso tudo para o Senhor essa manhã. Deixa o amor de Deus inundar seu coração, e deixa a palavra sanadora de Deus curar todas as suas feridas, e permitir que esse amor tire do nosso coração, da nossa alma, todo o medo. Não há mais medo, porque o Senhor está aqui em casa. Então não permita que o medo se torne ansiedade, e essa ansiedade vai se avolumando, se instalando na sua alma, ao ponto de você não estar mais em casa. Alguém disse que a ansiedade é a maior inimiga, pois nos tira de casa. Quem vive ansioso e cheio de medo, nunca está em casa, nunca está presente. Tem gente que tem medo de si mesmo, não se encara mais, não tem coragem de olhar-se no espelho. E aí entupindo de droga, tomando uma dose atrás da outra, uma balada atrás da outra, e até mesmo naquele sentido eu não concordo com Marx, eu acho que não foi Bato, foi Ludo Fobá, aquele dinamarquês, que a religião pode tornar-se o ópio do povo. A minha religião, a minha fé não é meu ópio. Ela me traz para o solo da vida e me diz: Jesus está presente, o meu Salvador, o Espírito Santo está habitando aqui, na realidade mais dura da vida. Vamos caminhar e não há doença que vai afetar a nossa alma, em nome de Jesus Cristo. Pai, eu quero pedir a Ti na manhã deste dia, encerrando esta aula, esta palestra, esse momento aqui. Nós vivemos num mundo caracterizado por tantas situações que tentam nos atingir, roubando a nossa paz, a nossa tranquilidade, causando medos e até, e alguns de nós, levando-nos ao desespero. Nós vamos mais uma vez nos refugiar aqui debaixo das sombras das Tuas asas, nos aconchegarmos descansados nos braços da Tua misericórdia. E dizer a Ti que a nossa alma
está guardada, e nossa vida está escondida com Cristo em Deus, e o maligno não nos toca, porque nós estamos refugiados do recôndito do seu seio, e estamos inteiramente protegidos. Se tem filhos teus aqui nesta manhã, que porventura esteja vivendo situações que caracterizam essa permanência, estado emocional do medo, que o teu espírito comunique segurança, liberte, Pai, e que nós possamos altaneiramente prosseguir pela vida, crendo que o Senhor é mais, e em Cristo nós somos mais do que vencedores. Amém. Gente, muito obrigado.